Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre artigo de opinião. E para tanto, nós vamos perguntar algumas coisas. Como, por exemplo, se você tem o hábito de ler artigo de opinião. Já leu? Sabe do que se trata? E mais, quando você não concorda com uma opinião, de alguém, o que você faz? Aí eu te pergunto, você sabe argumentar? Que argumentos utilizaria? Num artigo de opinião, como este que vamos analisar, da Esther Solano, publicado na Carta Capital, eu tenho o seguinte título: ultimamente tem sido um monte de pobre no avião, sinto o cheiro de longe. A duras penas entendi o significado do elevador de serviço e outras crueldades do cotidiano brasileiro. No transcorrer do artigo, ela vai exemplificando, mostrando cenas, como essa cena 1. Uma das coisas que mais me impressionaram quando aqui cheguei foi o elevador de serviço. Nunca havia visto um. Lembro do golpe sofrido pelo elevador de serviço 10 anos atrás. Lembro-me do momento, do rosto dela, uma senhora de uns 60 anos, que trabalhava como doméstica. Eu entrei no prédio com ela, abri o elevador social e ofereci a ela entrar junto. Ela recusou. Não quero incomodar. Eu me perguntei, como uma pessoa incomodaria outra por subir junto no elevador? Respondi que não ia me sentir incomodada e ela. É que tem muito morador que não gosta que a empregada vá junto no elevador. Por isso sempre pego de serviço. Queria dizer que havia gente que não gostava de dividir um espaço físico por alguns segundos com o serviço. Queria dizer que havia gente que pensava que o serviço, ou seja, o pobre, deveria respirar outro oxigênio, transitar por outros espaços, viver outros mundos. O artigo é de opinião, mas o que significa um artigo de opinião? Um artigo de opinião é um gênero que é argumentativo, ou seja, é o tipo de texto que defende um ponto de vista. Muito bem. Por se tratar de uma publicação da imprensa, o assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser sempre de relevância coletiva. Fatos importantes ocorridos nos dias ou nas semanas anteriores costumam ser os temas de artigo de opinião. Nesse sentido, esse gênero tem uma função social clara: promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Publicado normalmente, então, em jornais, revistas, blogs, esse tipo de texto tem uma função. Sabe qual é? Sim, apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Com isso, é importante você saber diferenciar fato de opinião. Olha esses exemplos. Fato é um acontecimento, uma ocorrência. A médica prescreveu um remédio ao paciente. Fato. A opinião tem um ponto de vista a respeito de um fato. Então, um julgamento pessoal, de um pensamento em relação a algo. Por exemplo, a médica prescreveu um remédio muito caro ao paciente. Percebeu a diferença? Ótimo! Neste vídeo falamos sobre artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!